Olá, bom dia a todos, a todas. É com muita alegria que a gente começa a nossa Semana de Ação União Nação Zumbi e iniciamos com o nosso webinário de História, Sustentabilidade e Meio Ambiente. É muito importante falarmos sobre todo esse processo e como, de repente, a capoeira se envolve de uma maneira clara com toda a questão do meio ambiente. A Associação Cultural União Nação Zumbi é uma organização social que surge no ano de 2004 por capoeiristas ambos do grupo União Birimbau da Bahia, e desenvolvemos ações de capoeiragem partindo do princípio de fazer a capoeira somente para o bem-estar social. Nessa semana de meio ambiente, nós convidamos vocês a refletir um pouco sobre a ocupação dos territórios no litoral da Bahia e de todo o litoral brasileiro, com a destruição da Mata Atlântica, chamando a atenção específica para a biriba. Sem biriba, não temos birimbau, sem birimbau não temos som, sem som não temos a capoeira. Então é por conta disso que nesse momento, União Nação Zumbi, dentro daquilo que é mais importante, que é chamar você, aluno, para poder fazer um momento de formação, mas também um momento de conscientização. Que esse nosso webinário seja esse espaço de conscientizar, esse espaço de transmitir para todos aquilo que nós precisamos fazer de melhor com o nosso protagonismo, cuidar do nosso planeta. Assim, nos tornamos sujeitos históricos. E pensando nisso, que nós desejamos a todos vocês uma excelente manhã, uma excelente palestra, e que damos continuidade a esse momento de encontro, esse momento de participação. Sejam todos bem-vindos e convido nesse momento a professora Lucineide, representando as instituições envolvidas, para poder fazer a sua fala. Antes disso, convido a todos também para poder escutar e ver o juramento a partir de Travania Coruja. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje, participando desse momento com o professor Erlon. Eu sou gestora da Escola Municipal Princesa Isabel. Meu nome é Lucineide Oliveira e é uma escola muito especial na minha vida, porque faz parte do bairro onde eu fui criada, o bairro onde eu cresci. Eu sou fruto desse bairro e crio 2 adolescentes nele. Eu acredito muito que a escola pode fazer a diferença na comunidade e na vida de cada um de nossos jovens. E esse projeto do professor Erlon, e foi assim que esse projeto chegou na escola, traz essa possibilidade de levantar a autoestima e, principalmente, de mostrar a cada um desses jovens o seu valor e como sua cultura afrodescendente é importante. Esse projeto, que eu também chamo de nosso, porque trabalhamos desde o início, a escola, com o professor Erlon como nosso professor, começou com a questão da capoeira arte, que diz muito com a realidade socioeconômica da nossa clientela. Eles são, em sua maioria, descendentes, né, de africanos. Somos, como eu também sou, somos também de periferia ou de comunidades. E quando chega algo que diz forte com a nossa cultura, com o que vem com a nossa herança, foi realmente muito importante e foi abraçado por todas as áreas do conhecimento. Todas as disciplinas participaram, abraçaram. E os alunos também, os alunos e suas famílias, porque na escola nós costumamos integrar a família com as atividades. E o professor Erlon, que no período estava trabalhando conosco, no início desse projeto, também segue esse mesmo ritmo. E foi muito importante a participação, a alegria, o resultado
expertise na escola. E agora, o professor Erlon trouxe um prazo a mais, que é a questão do meio ambiente e da sustentabilidade, que cada vez mais é importante na nossa sociedade e também no nosso bairro, que é um bairro que teve também a mata, que foi desmatada. O bairro da Princesa Isabel fazia parte de uma fazenda na época do cacau, que teve também seu mangue, que foi aterrado para construir casas, que tem problema também com lixo, que muitos moradores ainda têm aquela concepção de colocar depois do horário, de garrafas PET descartada. Então, tudo isso só vem a engrandecer e mostrar como é importante e valiosa a participação da escola na comunidade. Eu quero agradecer ao professor Erlon a oportunidade que ele deu aqui na nossa comunidade, na nossa escola, a fazer essa diferença no trabalho com os alunos. E nós, da Escola Municipal Princesa Isabel, mesmo com ele agora não fazendo parte da nossa comunidade, mas estando em nossos corações, continuamos nesse mesmo trabalho. Mesmo à distância, nos trabalhos online, participando da oficina, também estamos juntos no projeto. E tenho certeza que continuaremos tendo o mesmo resultado belíssimo que tínhamos antes. Obrigada, tenho certeza que a semana será perfeita. As oficinas, os nossos alunos estão muito ansiosos, estão participando, os professores também. Que seja uma semana de aprendizado e parabéns a todos que estão envolvidos no projeto durante a semana para que aconteça. Porque para algo acontecer, sempre tem muitas pessoas por detrás trabalhando. Que eu tenho certeza que o maior resultado será na vida de cada um dos nossos alunos. Obrigada a todas e um prazer estar aqui. Erlon, quer que eu chame alguém? Desculpe-me, é a tecnologia, o microfone estava desligado. Eu estava agradecendo a professora Lucineide pela brilhante colocação, ela que representa hoje aqui todas as nossas instituições envolvidas, tanto dos espaços da educação básica, quanto da educação e dos espaços da educação do ensino superior, também dos espaços educativos que não são instituições, mas que trabalham com as instituições. Né? E aí, nesse momento, a gente chama o destaque para o Ateliê Arte Pet, não somente o grupo de capoeira União Nação Zumbi, mas o grupo de teatro do terreiro Matamba Tombenci Neto e o grupo Jovem Paranã da comunidade indígena Tupinambá de Olivença. Porém, como todos sabem, a gente capoeira não vive sem música. E nós gostaríamos de colocar agora e apresentar a nossa música tema, aquela que vai embalar toda a nossa semana. E chamar a atenção para que possamos lembrar sempre que tudo isso está sendo feito para você, aluno, para que a sua atividade complementar curricular ela seja concluída. Que você consiga, por meio de certificados, sejam eles de oficinas, sejam eles de palestras, não somente utilizar eles para o conhecimento científico, mas para que vocês possam fazer aquilo que é fundamental na escola. Que a escola possa servir como um papel social e que ela possa dinamizar, enriquecer o currículo de vocês para quando vocês possam ir, para que vocês possam ir ao mercado de trabalho. Então, a importância desse momento é gigantesca, tanto pelo caminho, que é o caminho social, pelo cunho social, mas principalmente pela questão ambiental. Quando a gente está falando de sustentabilidade,
Nós estamos nos referindo a uma sustentabilidade ambiental, a uma sustentabilidade econômica e uma sustentabilidade cultural. É diante dessa proposta que a gente apresenta a vocês a nossa música tema para essa nossa semana. A gente pede aí a Carmolina Técnica que possa trazer para a gente a nossa música tema para essa nossa semana. A gente pede aí a Carmolina Técnica que possa trazer para a gente a nossa música tema. Pedro? Nada do que foi virá de novo. Só há uma chance só e tem. De qualquer maneira tudo vale. Onde houver amor brota melhor. E se não houver flor, se não encontrar flor, se planta. E onde houver dor, e se faltar a cor, esperança. Sempre tem um jeito de seguir em frente, sempre tem um jeito de continuar, sempre tem um jeito mesmo diferente, sempre é tempo de recomeçar. Sempre tem um jeito de seguir em frente, sempre tem um jeito de continuar, sempre tem alguém que pega a mão da gente, sempre é tempo de recomeçar. Recomeçar, 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 recomeçar. Nada do que foi virá de novo. Só há uma chance só e tem. De qualquer maneira tudo vale. Onde houver o amor brota melhor. Nada do que foi virá de novo. Só há uma chance só e tem. De qualquer maneira tudo vale. Onde houver o amor brota melhor. E se não houver flor, se não encontra flor, se planta. E onde houver dor, e se faltar a cor, esperança. Esperança, esperança, esperança. Sempre tem. Sempre tem um jeito de seguir em frente, sempre tem um jeito de continuar, sempre tem alguém que pega a mão da gente, sempre é tempo de recomeçar. Recomeçar, 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 recomeçar. Nada do que foi virá de novo. Só Sempre tem uma um jeito chance de só continuar. de qualquer maneira Pega a mão da gente. sempre é tempo de recomeçar. Recomeçar, 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 recomeçar. recomeçar.
Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de continuar. E como sempre é tempo de recomeçar e de continuar, eu chamo agora para poder assumir esse momento uma querida de todos nós, uma grande mãezona na educação da cidade de Ilhéus. Eu gostaria de chamar aqui agora, nesse momento, a professora Cleusa Pinto, diretora do Colégio Estadual Eduardo Catalão, a quem agora eu passo o meu bastão. Cleusa agora passa a conduzir nossos trabalhos. Cleusa, seja bem-vinda. Nós agradecemos muito a sua participação, a sua disponibilidade. Agradecemos ao Colégio Eduardo Catalão pelo empenho em estarmos juntos. E passo agora a bola para ti, Cleusa. É você quem agora comanda e dialoga com essa juventude que está aqui participativa, de onde eu tenho acompanhado aqui no chat, e que já demonstram o carinho por Cleusa. Falaram realmente, é uma rainha. A rainha Cleusa. Então, a gente passa a palavra agora para a Cleusa e agradece toda a participação de todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Erlon, muito obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento, mas a gente falar desse tema, sustentabilidade e meio ambiente, não teria como não colocar todos os nossos alunos para estar envolvidos nesse momento, porque nós precisamos lembrar que quando a gente fala de meio ambiente, sustentabilidade e natureza, a gente está falando do nosso organismo. Nós estamos todos conectados ao meio ambiente, de uma forma ou de outra. E quando se fala em sustentabilidade é o processo em que você vai preservar ou conservar, usando com responsabilidade os recursos naturais, e nós somos parte desse momento. Se nós não fizermos isso com carinho, teremos uma extinção de vários recursos nossos, da água, do solo, do ar, dos animais, e tudo aquilo que está envolvido. E vamos, com a geração, futuramente, não vai ter como manter. Quando eu convidou para fazer parte do projeto, me veio à cabeça, de início, aquela música de Roberto Carlos, As Baleias. Porque a gente estava quase que, se não tivesse uma interseção, uma busca, uma parada, de dizer não, a gente ia ficar sem... A futura geração não saberia, só iria ver por vídeo o que era uma baleia, a arara azul, o lobo-guará, até o caranguejo, que é uma coisa que eu gosto mais. Houvesse interseção da Constituição, da legislação, dizer, vamos parar. A gente precisa dar conta daquilo e tornar aquilo que é nosso mesmo. E as gerações precisam conhecer o que está aí. Mas quem vai falar dessa natureza, dessa história, é a professora doutora Acácia Pinto, que é a nossa primeira palestrante. Teremos outra, Cris Portela, e eu convido a Acácia para ter nesse nosso guardar, esse nosso compromisso de preservar e conservar o que é nosso. A Acácia. Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Cleusa, obrigada pela essa introdução, obrigada por esse carinho. É com muita satisfação que eu estou aqui nesse webinário, representando o Colégio Estadual de Salobrinho, uma das escolas da rede aqui do MT-05, juntamente com o Catalão, a professora Cleusa é diretora.
Então, viemos aqui nessa manhã colaborar um pouco, contribuir um pouco com esse assunto tão importante e necessário em nossos dias, né? Como o Cleusa falou, a sustentabilidade depende de nós, porque nós, sim, além de ser essa doutora no assunto, era da Escola Estadual do Salobinho, está no processo de desenvolvimento com o projeto, finitude esse projeto. Quando queria que é prudente tomar conta de uma natureza que está aí sendo Pois bem, gente, com imensa satisfação que estamos aqui, como eu acabei de falar agora há pouco, na presença de outras instituições de ensino também, do Capoeira Arte, da Nação Zumbi, falando sobre sustentabilidade, como o Cleusa mesmo falou, né? Precisamos cuidar dos nossos recursos, nós fazemos parte desse processo, nós somos o sistema, né? Então, a gente precisa estar atentos às nossas ações, atentos aos nossos recursos, né, naturais. Nós somos ação desse processo, nós executamos e muitas vezes falhamos como seres humanos, né, com o nosso planeta. Então, as escolas insistentemente têm dado base, né, têm participado e atuado juntamente com os alunos em diversos projetos que viabilizem essa conscientização, né, para que não possamos comprometer ainda mais as futuras gerações. Nós, do Colégio Estadual de Salobrinho, estamos bem felizes, né, em ter participado desse projeto, de mais um projeto, e eu, particularmente, estou também muito alegre por estar aqui, representando a escola neste momento, né, e farei uma pequena apresentação para vocês, juntamente com a próxima professora, no qual a gente visa trazer algumas informações, e, na verdade, como a Erlon mesmo falou no início, na verdade, é um momento de reflexão, né? Mais um momento, que a gente já faz isso diariamente nas escolas, em salas de aula, mas especificamente na Semana do Meio Ambiente, né? Onde vem essa proposta do webinário para a gente discutir e refletir algumas ações. Então, eu fico muito agradecida por estar aqui, na presença de vocês, falando um pouco sobre essa temática, que eu gosto muito, né? E vamos lá. Pois bem, estou aqui para falar sobre sustentabilidade de uma forma mais sucinta, é claro, que o tempo é mais curto, mas, acima de tudo, que eu possa trazer para vocês alguma mensagem de alerta, de reflexão, né, quanto a esse tema, tá? É necessário entender que o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos, né? Nós, como cidadãos individuais, instituições, empresas, governo, todos fazem parte desse processo, né? Todos têm a parcela de responsabilidade sobre as suas ações. Nós, no particular, no nosso miudinho, né? Nas nossas ações diárias, de pôr o lixo na porta, como a professora Lucineide falou, né? A gente vê muito nos bairros, infelizmente, as pessoas colocam na porta da rua o seu lixo doméstico em horário que o carro do lixo não passa mais, a bike não passa mais. Então, isso gera um transtorno enorme. Então, são pequenas ações que, no global, sinalizam muita coisa para a gente, né? Então, quero mostrar aqui a vocês, nos próximos slides, algumas reportagens que estão à tona a respeito do meio ambiente, em diferentes pontos de vista. Na verdade, não é ponto de vista, na verdade, é mais sobre as ações do meio ambiente. Desculpa, um momentinho. Das ações ocorridas ultimamente no ano 2021, tá? Então, a questão da reflexão, o que eu faço com o meio ambiente?
nós, seres humanos, nós, alunos do SES, nós, alunos do catalão, das nossas escolas de presentes, moradores de Ilhéus, né? O que fazemos com o meio ambiente? No nosso dia a dia, quais são nossas ações? O que praticamos para esse meio ambiente ficar mais agradável no coletivo, né? O meio ambiente não está à nossa disposição, não está à nossa disposição. Nós temos que ter a consciência, né, que fazemos parte do processo e as nossas ações caem sobre nós também, né? Então, a gente precisa refletir muito no nosso dia a dia, de que forma nos comportamos, como utilizamos esses recursos, né? Como pensamos a nossa atuação nesse ambiente que é nosso, que nós fazemos parte, que somos nós, seres que mais interferem nesse sistema. Próximo. E qual a nossa pegada ecológica, né? A gente sabe que na nossa trajetória de vida temos deixado pegadas, né? Eu já tenho 40 anos, alguns mais que outros menos, mas temos deixado nossas pegadas no planeta, né? Então, qual é o nosso estilo de vida? O nosso estilo de vida traduz muito sobre o que produzimos, sobre o que deixamos no planeta, nossas marcas positivas ou negativas, né? Nem sempre nos damos conta, mas tudo que usamos para viver, seja para se alimentar, para vestir, o transporte que usamos, a casa onde vivemos, tudo traduz, né, a forma como a gente trata o meio ambiente, né? Nossa passagem pela Terra deixa marcas ou pegadas que podem ser maiores ou menores, dependendo das escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Então, as nossas escolhas e as nossas práticas diz muito sobre nós, diz muito sobre o que a gente pensa das nossas ações no meio ambiente. Próximo. Então, aqui é só para exemplificar a vocês o que é a pegada ecológica, né? A criação desse termo. É uma forma de traduzir em hectares a extensão de território que uma pessoa, cidade, país ou região, ou até mesmo a população do mundo todo, utiliza em média para suprir as suas demandas, as suas necessidades. Né? O nosso celular, a nossa alimentação, o notebook, o nosso consumo diário de alimentação, a nossa vestimenta, tudo isso está em conjunto, marcando a nossa pegada ecológica. Hoje, no Brasil, a pegada brasileira é de 2,9 hectares globais por pessoa. O que isso significa? Significa que se as pessoas do mundo inteiro consumissem como a gente, como nós, seria necessário 1,6 planetas como o nosso para sustentar nosso estilo de vida. Então, o nosso estilo de vida ainda não é satisfatório, né, para uma vida sustentável. Então, imagine a gente com esse padrão que temos, e olha que tem países com outros padrões acima do nosso, né? O nosso equivale a um país e meio, praticamente, um planeta e meio, praticamente, para sustentar esse nosso estilo de vida. Próximo. Então, desenvolvimento sustentável. O que significa, resumidamente? Eu já falou na abertura, desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade de gerações futuras, que suprir as suas próprias necessidades. Ou seja, nós, atualmente, devemos suprir as nossas necessidades, tanto de alimentação, como investimento, como tecnologia, sem comprometer as próximas gerações. É pensar em nós e pensar no próximo. De forma resumida, a sustentabilidade está voltada a pensar no coletivo. Próximo. Então, existe um tripé para a sustentabilidade, né? É o tripé do meio ambiente, do social e do econômico. Então, ser ecologicamente correto, ser socialmente justo e ser economicamente viável. Então, se qualquer produto, qualquer prática estiver fora, qualquer ação nossa estiver fora desse tripé, obviamente não está dentro da sustentabilidade. Para ser sustentável, tem que entender, no mínimo, esses três segmentos dessa forma: ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Próximo. Bom,
O tripé para a sustentabilidade são aqueles que eu falei. Alguns autores utilizam ainda mais duas variáveis, no caso, a cultural, como a gente falou no início, valorização da cultura local e fortalecimento da identidade da comunidade. E a política, que é a construção da cidadania por meio de fortalecimento dos mecanismos democráticos. Então, o ambiental, o econômico, o social, cultural e político. Então, fazendo a conexão desses 5 segmentos, a gente vai encontrar um equilíbrio e um desenvolvimento mais sustentável do que praticamos hoje. Tá? Então, a questão da cultura é muito importante. A cultura indígena, a cultura negra, as diversas culturas, né, deve ser valorizada nesse processo. Senão, também não caracteriza como sustentável. Se você não consegue garantir que aquela cultura seja preservada, né, obviamente está sendo excludente e não está dentro dos padrões, né, desejáveis para o desenvolvimento sustentável. Próximo. Resumidamente, a nossa natureza tem a biodiversidade, né? Nosso sistema tem a bio e a geodiversidade. Talvez algumas pessoas não tenham ouvido a palavra geodiversidade, que o termo é relativamente recente, né? Embora os aspectos abióticos todos conheçam, né? E a biodiversidade, como já vem falado há décadas já falo muito sobre esse tema, sobre esse termo, aliás, biodiversidade, né? Onde estão caracterizados os aspectos bióticos, a fauna, a flora e os organismos no modo geral. Os abióticos, que é o clima, geologia, relevo, hidrografia e fatores oceanográficos, estão dentro da geodiversidade. Os dois, em conjunto, fazem parte, né, desse sistema, é um geossistema, onde todos nós estamos envolvidos. Né? O geossistema é a conexão sistêmica, interagindo os recursos, né, melhor dizendo, os componentes naturais e a sociedade humana. Né? Todas as nossas ações, enquanto sociedade, interferindo nesse processo geossistêmico. Né? Isso traduz na paisagem. Tudo que fazemos, todas as intervenções, todas as nossas ações conjuntas interferem em tudo que a gente vê, todo esse ambiente que a gente vive. Né? E esses serviços ecossistêmicos, o que serão esses serviços ecossistêmicos? Pode passar, por favor. Então, o termo serviço ecossistêmico vem acompanhando, geralmente, da expressão capital natural, ou seja, à medida que atribui valor humano ao capital natural, passa-se a denominar serviços ecossistêmicos. Observe a questão do homem, né, tendo a natureza como capital, né, como um serviço ecossistêmico. Já as funções ecossistêmicas surgem da interação entre os elementos estruturais do capital natural devido à inclusão do homem no ambiente natural. Logo, evidencia-se que as atividades econômicas e o bem-estar humano são dependentes dos serviços ecossistêmicos, sendo necessária a conservação desses ecossistemas para que o seu capital natural não perca suas funcionalidades. Então, nós dependemos exclusivamente desse ambiente, né? Temos que ter o maior cuidado com o que fazemos, né? Para preservar, para conservar, melhor dizendo, esses ecossistemas e para manter esse geossistema em equilíbrio, que nós dependemos tanto da atividade econômica como do nosso bem-estar, enquanto seres humanos, desses serviços. Próximo. Bom, aí está a exemplificação da bio e da geodiversidade. É uma cicatriz no meio da floresta amazônica, que ultimamente, quem tem visto nos telejornais, tem observado algumas ações criminosas, né, nesse bioma. Infelizmente, o bioma Mata Atlântica, o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, que é a nossa, onde vivemos, tem passado historicamente por processos de desmatamento, né? E isso interfere absurdamente na nossa vida. E essa imagem, com essa cicatriz em meio à floresta, onde o garimpo, a grilagem, né? A disputa por terras, invasão de terras, devastação de florestas, brigas
e tomadas de terra de povos indígenas, que são realmente os donos desses locais. Enfim, quem tem assistido ultimamente tem visto tanto a biodiversidade como a geodiversidade em risco, tá? Próximo. E aqui eu só quis exemplificar para vocês algumas reportagens do mês de maio, abril de 2021, ou seja, recente, a gente está em maio, e observe, o desmatamento da Mata Atlântica cresce mais de 400% no estado de São Paulo, entre 2019 e 2020. Em apenas um ano, 400%, né? Isso é uma informação do INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais. A Amazônia leva a desmatamento recorde em abril de 2021. Próximo. Comunicado mostra que G7 deve elevar pressão contra o desmatamento na Amazônia. A Amazônia é o bioma mais importante, mais desejado por todo o planeta, né? Desejado em diversos aspectos. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas, inclusive, a pressão sobre esse efeito de desmatamento recai também no nosso econômico, na nossa economia, tá? Então, observe aí o grupo G7 eleva a pressão por conta do nosso desmatamento. A pandemia, desmatamento e genocídio no Dia das Crianças 2021. Ou seja, a pandemia, o que a pandemia tem a ver também com o desmatamento, né? A saúde das florestas, das quais nós e todas as outras espécies dependemos, está sendo destruída mais rapidamente do que nunca. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque algumas epidemias são decorrentes de desmatamentos, né? A gente perde esse controle do equilíbrio ambiental e nós sofremos exatamente essa reação das nossas ações com o meio ambiente. Próximo. Então, a perda da biodiversidade, observe duas ilustrações, onde está passando o ônibus, houve uma grande queimada, né? E na imagem ao lado, toras de árvores em um clarão na mata, né? Infelizmente, isso é frequente, isso passa diariamente, são hectares e hectares de mata devastada por dia, né? E com isso perdemos muito, perdemos com a mata e com elas os animais que vivem, os recursos hídricos, o aquecimento global, tudo isso gerado por consequências, né? Ações inconsequentes de pessoas que fazem isso de forma ilegal, claro. Então, a perda da biodiversidade, em grande parte conectada ao desmatamento, também aumenta o risco de transmissão de doenças. Uma floresta com diversidade de espécies nos protege, pois um ambiente em equilíbrio que é um buffer, uma espécie de escudo que evita a proliferação de agentes causadores de doenças. Próximo. Então, algumas doenças, né, zoonóticas, são causadas, na verdade, são proliferadas, vamos dizer assim, por conta do desmatamento, né? Dentre todos, o maior vetor das doenças emergentes é a mudança do uso do solo, o que inclui grande parte do desmatamento. Então, observe, as florestas tropicais são pontos quentes, são hotspots dessa questão das doenças. Observe a zika, o ebola. Então, estão conectados com o uso do solo, tá? Quanto mais destruímos ecossistemas naturais, mais facilitamos o aparecimento de doenças, que podem se transformar em epidemias e pandemias, e causar perdas enormes para a sociedade. Ainda assim, continuamos testemunhando a destruição das florestas, em todo o mundo, especialmente no Brasil. Próximo. Observe aí mais uma imagem de apreensão de madeiras. O mês passado, o desmatamento da Amazônia Legal chegou a 580 km². Próximo. Mais uma reportagem. Em 2020, o Brasil atingiu o recorde de desmatamento de queimadas. Próximo. Aqui eu vou passar, gente, desculpe me alongar um pouco, algumas ilustrações a respeito dessa devastação, né, e sobre o garimpo também.
Em terras indígenas, observe esse mapa, esse amarelo é terra indígena, esses pontos rosas, em rosa, são garimpos. Então, observe o tamanho da distribuição em área de terra indígena, em área de proteção ambiental, que tem APA dos Tapajós. Então, diversas áreas na Mata Atlântica, e não só, sofrem com o garimpo ilegal. Próximo. Essa outra ilustração é a unidade de conservação. Né? Vocês podem observar que tem aqui a APA dos Tapajós, tem as terras indígenas aqui, mas o foco maior são as unidades de conservação em verde, esses pontos em rosa. Observe quanto ponto de garimpo. Tá? Próximo. E aqui as grandes cicatrizes nas terras Yanomamis. Isso tem um tamanho colossal. A gente vê essa ilustração, parece muito pequena, mas ela é gigantesca. Tá? Desmatamento, assoreamento de rios, mudança de curso de rios, tudo isso por conta da mineração. Mineração de forma irresponsável, de forma criminosa. Pode passar. Essa é mais uma ilustração da área. Então, vai se perdendo verde, vai se perdendo a cor, né? Vai ficando tudo marrom, vai ficando tudo barrento, vai ficando tudo argiloso, assoreado. Então, os rios, a floresta, o povo que ali mora sofre muito com essas ações. Próximo. Mais fotos da cicatriz do local. Pode seguir. Então, o que essas imagens representam, né? Um homem como um dominador da natureza, que acredita que ela está disponível somente para o seu bem-estar, para servir ao desenvolvimento econômico. Então, assim, a natureza não está à nossa disposição, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem que priorizar que somos parte disso, nós estamos no sistema, nós somos o sistema. Então, saber utilizar a natureza, saber utilizar esses recursos, né, os serviços ecossistêmicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, essa sociedade de consumo em que vivemos só gera muito luxo, muito desperdício e muita pobreza também. Tá? O que fazemos com o nosso lixo? O que fazemos com as nossas embalagens? Comprar é bom, todo mundo gosta, né? Mas o que isso diz sobre nós? O que a gente consome, o que a gente precisa comprar, realmente é o que a gente está comprando? Né? Será que escolhemos produtos de acordo com a responsabilidade da empresa com o meio ambiente? Ou compramos em qualquer empresa, sem saber exatamente o que elas pensam no meio ambiente, como elas trabalham em seu dia a dia utilizando esses recursos, né? O descarte desse material. Próximo. Então, o que nós usamos, o que nós consumimos, o que nós produzimos, diz muito sobre a gente. Diz muito sobre a nossa forma de ver o meio que vivemos, né? De ver e de agir sobre o meio que vivemos. Então, o que o nosso lixo diz sobre a gente? O que o lixo da minha casa, o meu lixo doméstico, fala sobre minha família? Porque o meu lixo é de minha responsabilidade. Né? A hora que eu coloco na porta de casa, como eu faço o acondicionamento dele, se eu separo, se eu não separo, se a cidade faz coleta seletiva ou não. Então, nós, cidadãos, somos responsáveis pelo que produzimos. O meu lixo diz muito sobre minha família. E a forma como a cidade, como o município, cuida desse lixo diz muito sobre a administração pública também. Próximo. Aqui são algumas imagens. Quem é de Ilhéus, a maioria que sabe, reconhece alguns locais. Né? A primeira ilustração fica ali próximo ao cemitério Nossa Senhora Vitória. Ao lado, lixo com urubus em volta, infelizmente, não central de abastecimento. A gente compra alimento, inclusive, né? Tanto na foto de cima como na de baixo, na de baixo também. O canal a céu aberto na cidade principal do município. Então, o que esse lixo diz sobre a população de Ilhéus, sobre nós, sobre a administração pública? Próximo. Mais algumas ilustrações aqui no município, né, no centro da cidade, inclusive, e a foto superior, as fotos, a primeira e a segunda,
onde o lixo é descartado. Infelizmente, o município não tem aterro sanitário, né? E ainda encontra-se, assim, pessoas lutando contra a fome em meio a tanto lixo, em meio a tanto urubu, né? A ratos. Infelizmente, o desenvolvimento sustentável, o pensamento sobre isso ainda é pouco praticada, né? Na verdade, de forma geral, a gente pode dizer que não é praticado em termos de município. Logicamente que a gente tem grupos, tem associações, tem pessoas que não compactuam com isso e fazem a sua parte, né? Enquanto cidadãos. Mas, de modo geral, o município precisa mudar muita coisa ainda. Próximo. Então, essa demanda gigantesca de lixo, né, o nosso desperdício, o nosso descarte, o que a gente pode fazer, né? São tantos lixos, são toneladas e toneladas de lixo. O que podemos fazer diariamente para que isso diminua, né, ou deixe de acontecer? Né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é reutilizar, reciclar. Então, qual a importância da reciclagem? Né? Pensando na Semana do Meio Ambiente, nesse webinar da Arte PET. Né? A garrafa PET é um dos grandes vilões do meio ambiente. Né? Então, a reciclagem diminui a poluição do solo, da água, do ar, evita desmatamento, melhora a limpeza da cidade, evita o entupimento de bueiros, reduz o consumo de energia, gera empregos, etc. Próximo. Já estamos encerrando. Então, tem os 5 R's, que é repensar, reutilizar, reaproveitar, reciclar e recusar. Né? O que é recusar? Não consumir produtos que geram impactos ambientais significativos e que não sejam essenciais. Se não é essencial, não interessa o consumo. Então, esses 5 R's é uma prática bem importante para nós cidadãos. Próximo. Então, 2 exemplos de reutilizar e reciclar. Arte PET, claro, não podia faltar. E um exemplo aqui em Elas, a Colimpa, que trabalha brilhantemente na coleta e reciclagem de produtos que nós não utilizamos, né, descartamos. Próximo. Então, a pergunta que eu quero deixar é: que marcas você quer deixar no planeta? Né? Que pegada ecológica você pensa em deixar para o planeta? Então, é um momento de mais um momento de reflexão, mais um momento de se perguntar o que fazemos aqui, né? Precisamos agir de forma diferente a partir de hoje. Sempre é tempo de recomeçar, como você disse por Brenda, no clipe, né? Então, sempre é tempo de recomeçar. Então, se ontem eu não fazia, vamos começar hoje. Próximo. Então, é isso. Eu agradeço o convite e deixar aqui mais claro que nós somos esse sistema. Nós não estamos fora dele. Né? Não vamos falar do meio ambiente como se estivesse à nossa frente. Nós estamos nele. Você está no meio desse ambiente e não no fim. Então, 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa semana, brilhantemente, vai ser realizada esse webinário da Arte PET. Eu agradeço aqui a todos pela presença, tá? E o Colégio Estadual de Salobrinho, como sempre, está de coração aberto e de braços abertos para novos projetos, novas ações. Muito obrigada por esse momento. Bom dia a todos. Bem, gente, depois dessa belíssima colocação de Acácia, essa reflexão, podemos perceber o quanto nós somos importantes e fazemos parte do ambiente. Nós fazemos parte. Quando ela coloca que nós não somos o fim, é porque nós estamos envolvidos nesse ambiente e precisamos conservar, preservar, valorizar, enriquecer e reutilizar com cuidado, com calma, com paciência, com prudência. Eu acho que a palavra seria também prudência.
Então, vamos ouvir agora a doutora Cris Portela, da UNB, que vai... Bom dia. Bom dia, professora Cleusa. Bom, eu não sei se eu interrompi, acho que deu uma falhinha, assim, eu não ouvi a última parte da sua fala, professora, fiquei com medo de ter te atropelado aí. Vocês estão me ouvindo bem? Professora Cleusa, me ouve? Certinho, então. Bom, gente, então, eu quero agradecer muito o convite feito pelo professor Erlon. O professor Erlon é um professor pelo qual eu tenho enorme carinho e admiração. Tive a oportunidade de acompanhá-lo aqui também no processo formativo dele na Universidade de Brasília, como estudante, né? Erlon também nesse papel de estudante. E foi para mim um aprendizado muito grande poder conviver com o Erlon e pensar muitas coisas sobre o ensino de história, sobre povos indígenas, sobre esse contexto, né, da Bahia, do litoral da Bahia, que eu conheço pouco. Então, eu vou aproveitar para estender, né, os agradecimentos ao professor Erlon, cumprimentando a professora Cleusa, que nos recebe aqui com todo esse carinho, né, e mediando tão bem essa sessão. Então, agradeço muito, professora Cleusa, professora Lucineide, professora Cássia também, né, que aprendi muito com a fala da professora Cássia agora, já que eu conheço pouco sobre essa localidade, já tive a oportunidade de visitar o território Tupinambá com o Erlon, conhecer um pouco de Ilhéus, mas realmente consegui perceber outras dimensões que eu não conhecia. Então, agradeço muito, professora Cássia, pela fala também que me precedeu. E a professora Verônica, né, que também está aqui conosco. E, igualmente, agradeço a todos os estudantes, todas e todos os estudantes das escolas participantes. É uma oportunidade muito bonita, né, a gente poder reunir aqui estudantes de diferentes escolas, trabalhando com uma temática tão importante, em especial num momento como esse, que é um momento muito atípico, né? A gente nunca imaginou que teríamos todos que enfrentar uma situação como essa, né? Que a gente vive uma pandemia sem precedentes, que alterou completamente as nossas rotinas, mas que, ao mesmo tempo, a gente vive também uma situação política que agrava enormemente essa situação epidemiológica que vivemos no Brasil hoje. Então, é muito importante ver tantas participações, tantas pessoas reunidas em torno de uma iniciativa como essa. Então, já agradeço também, cumprimentando a iniciativa que, com certeza, é fruto de um acúmulo, né, desses anos todos de trabalho. E eu tenho tido uma oportunidade muito feliz nesse período de pandemia, apesar de muitas adversidades, que é a de estabelecer uma parceria em torno do ensino de história com o Colégio Estadual Moisés Borrana, e a gente tem feito algumas ações conjuntamente, e os meus estudantes têm aprendido muito também com esse contexto, e eu agradeço muito o professor Erlon, a direção da escola, a coordenação que nos acolheu, tem nos acolhido tão bem dentro da escola. E eu identifiquei aqui nas falas, nas apresentações de vocês, né, os estudantes da escola Eduardo Catalão, Princesa Isabel e Salobrinho. Então, estendo igualmente os cumprimentos e falo, né, da felicidade desse momento de partilha. Bom, eu vou me apresentar aqui rapidamente, né, eu sou Cristiane Portela, sou professora na Universidade de Brasília, professora lá no Departamento de História, mas também professora em um mestrado que eu tenho muito carinho, que é o mestrado em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais. Então, é um lugar muito bonito, porque é um espaço em que a gente forma, depois de já formados na graduação, professores e outros intelectuais que são oriundos de comunidades indígenas, quilombolas e de outros povos e comunidades tradicionais. Então, muito do que eu falo e a fala que eu trouxe para vocês aqui hoje vai nesse sentido,
da gente conseguir pensar um pouco a partir do que é esse meu olhar também, que é o olhar de aprendiz, de quem aprende muito com com indígenas, com quilombolas e com povos de comunidades tradicionais. Então, um pouco reforçar tudo aquilo que a professora Cássia nos trouxe tão bem para pensar como a gente participa desse processo, né? Não sendo o fim, como ela tão bem diz, mas sendo parte desse meio ambiente, né? Então, a gente está aqui justamente participando de tudo isso e falando como a gente pode desenvolver uma escuta que seja uma escuta sensível e atenta e uma escuta que nos coloque como agentes ativos, né, dentro desse processo. Então, a minha fala reforça muito do que os professores comentaram aqui anteriormente, né, tanto o professor Erlon, quanto a professora Lucineide, a professora Cássia e a professora Cleusa. E como professores, né, professoras e estudantes, nós todos aqui, eu entendo que estamos preocupados com a educação democrática. E esse debate, ele se situa justamente nesse contexto, né? E com isso, estamos também cientes do nosso compromisso em nutrir um olhar que seja crítico e que estimule essas narrativas que são narrativas historicamente produzidas e que a gente tanto ouve e começa a considerar, inclusive, como aquelas histórias que são as únicas histórias possíveis. Então, a fala da professora Cássia nos convida a pensar, já trazendo um pouco do que eu também proponho aqui, que a gente pense como é que a história se constrói pelas nossas próprias mãos, né? Então, o que a gente quer fazer com o lixo que está espalhado pelas ruas de Ilhéus? O que a gente vai fazer com a forma que as nossas escolas estão estruturadas? Como é que a gente está cuidando das nossas escolas? Como é que a gente está ouvindo os nossos familiares e conseguindo prestar atenção e reconhecer essas pessoas como participantes também da história? Quer dizer, como é que a gente pode tomar a história pelas nossas mãos e propor outros futuros que são futuros possíveis, né? Quando a gente caminha pelos nossos bairros, cidades, aldeias, quilombos, atentos, né, mesmo que atentos criticamente às narrativas que circulam, é mais comum que a gente pense esses percursos estritamente como indivíduos. E aí, com isso, a gente secundariza as nossas compreensões como parte das coletividades que nos constituem e daquelas que compõem a cidade. Então, a minha proposta aqui é que a gente passe a observar a cidade, então, caminhar, por exemplo, por esses lugares todos que a professora Cássia nos mostrou, pensando onde é que estão ali as coletividades e como é que a gente se insere dentro disso. Como é que a própria cidade ela pode ser um lugar de construção que é coletiva e não individual, por mais que a gente percorra a cidade, né, caminhando por ela, como indivíduos, mas há uma possibilidade de enxergar essa nossa existência como indivíduos a partir dessa noção das coletividades. A proposta de educação pela capoeiragem, desenvolvida pelo professor Erlon e por colegas, é uma iniciativa que me parece muito adequada e muito pertinente, muito potente, né, nesse sentido. É uma forma de nos lembrar desses pertencimentos coletivos e de reconhecermos as nossas localidades como parte das histórias do mundo. Então, é isso. Como é que a gente situa o lugar que a gente vive dentro das histórias que são as histórias do mundo? A quem interessam essas nossas histórias, né? A quem interessam as histórias que cada um de vocês, estudantes das escolas que estão aqui nos ouvindo, como é que vocês estão construindo a história? Essa a proposta, né? E aí, com isso, a gente consegue imaginar outras formas de construir futuros que favoreçam a todos e a todas. E acho que é esse o nosso propósito comum. Predominantemente, nós nos identificamos como parte de coletivos a partir de episódios pontuais, né? Então, como categoria social,
ou profissional. Então, nós nos identificamos aqui como professores, professoras, como estudantes, como trabalhadores, como indígenas, como quilombolas, enfim, são esses lugares em que nós somos provocados a nos pensar como coletivos. Ou então, nós reconhecemos outros coletivos a partir de um exercício que remete a uma construção de um outro que é radicalmente distinto da gente. Então, vocês estão num lugar em que a presença de uma territorialidade muito importante, que são os Tupinambá. Então, para vocês que estão nesse contexto, ouvir sobre os Tupinambá não parece algo distante, assim. Mas para quem está aqui, por exemplo, do meu lugar, falando de Brasília, pensar os Tupinambá coloca a gente num risco de pensar eles a partir de uma alteridade tão radical, assim, de algo que é tão diferente de mim, que eu coloco esses sujeitos num outro lugar diferente do meu. É um pouco disso que a gente faz quando pensa o meio ambiente como um outro pelo qual não participamos, né? Um outro do qual não participamos, não fazemos parte. Então, por isso que quando a professora Cássia fala, nós somos parte desse meio ambiente, nós somos parte da natureza, é muito importante que a gente reconheça exatamente isso para não pensar a natureza como algo que está lá distante. A natureza é a floresta, é a mata, é aquilo que está distante de mim. Não, é o que está justamente ali, na minha rua, no meu bairro, nos lugares em que eu passo, né? Então, nesse sentido, nós podemos nos perguntar qual é o tipo de narrativa que nós estamos construindo. Aí eu estou provocando aqui a todos vocês, né, professores, professoras e estudantes que estamos aqui, que tipo de narrativa nós estamos construindo quando nos referimos a esses sujeitos que são coletivos. E a natureza, quando a gente pensa a natureza, já que a gente está falando aqui de sustentabilidade, de história e dessas possibilidades de pensar o meio ambiente, o quanto a gente também não pode reconhecer o meio ambiente exatamente como uma coletividade da qual fazemos parte, né? Perceber quais são as escolhas e as intencionalidades que orientam as representações históricas, quer dizer, como é que a gente conta as histórias que envolvem mulheres, indígenas, quilombolas, ciganos, povos de terreiro, periferias e outras coletividades, outras categorias coletivas, que historicamente são secundarizadas nas narrativas que a gente mais ouve, é uma possibilidade de posicionar a existência desses sujeitos coletivos de uma outra maneira. Então, a gente tem a possibilidade de construir o que a gente chama de histórias do possível. O que é histórias do possível? É a gente imaginar que ouvimos, por exemplo, ouvíamos na escola, porque ainda bem que vocês não ouvem mais na escola narrativas como essa, ouvíamos durante muito tempo que os portugueses chegaram no Brasil e colonizaram o Brasil, e que os indígenas eram povos que não tinham leis, não conheciam reis e não tinham religião, né? Então, essas são histórias que, durante muito tempo, durante séculos, né, foram histórias contadas. E aí, como é que a gente pode imaginar outras histórias? Quer dizer, quais são as outras histórias que são possíveis? Então, é muito importante que a gente se instigue aqui a nos reconhecermos como sujeitos que trazemos conosco as nossas coletividades. Portanto, cada estudante, cada um de vocês que chega aqui na escola, traz consigo suas coletividades. Então, que pertencimentos são esses que são importantes de serem lembrados, né? E aí, quando a gente faz isso, é muito importante estarmos muito atentos também às armadilhas de construir afirmações que reforcem, por exemplo, o discurso da mestiçagem. Essa ideia de que nós somos todos iguais, ela deve ser observada com atenção,
né? Por quê? Porque se a gente constrói um discurso de que todos somos iguais, há um risco de apagar as nossas próprias diferenças. Então, talvez o melhor caminho, dentro dessa perspectiva de histórias do possível, é justamente pensar como a gente pode contar as histórias a partir de um outro ponto de vista, né? Que não reforce essa ideia de que somos todos iguais, mas que, ao contrário disso, pense como, a partir do reconhecimento das nossas diferenças, podemos conquistar a equidade de direitos, né? Então, o que a gente quer é que as diferenças sejam reconhecidas para que a igualdade seja efetivamente conquistada. E aí, é interessante a gente pensar que na sociedade ocidental, que é essa que nos informa mais diretamente sobre como ler a história, como nos percebermos, como contar as histórias que parecem interessar mais as pessoas, como é que dentro dessas histórias... Ai, gente, peraí, eu estou me dispersando aqui um pouquinho. Não consigo. Então, como é que, a partir dessas histórias que foram sempre contadas para a gente, parece haver sempre uma ideia de que nós nascemos indivíduo e nos constituímos depois como sociedade. Então, a ideia eu nasço Cristiane, né, com meu nome, meu sobrenome, filha de alguém, mas é sempre marcada como um indivíduo. E, aos poucos, eu vou me inserindo dentro de uma sociedade, e essa inserção dentro da sociedade quer dizer que eu me enquadro dentro daquilo que se espera que eu seja socialmente, e só depois a gente consegue se identificar como comunidade. Quando a gente começa a ouvir o que nos contam outras filosofias, por exemplo, as filosofias indígenas, e aí eu estou chamando propositalmente de filosofias, porque muitas vezes a gente pensa, por exemplo, as histórias indígenas como mitos. Não, a gente tem que considerar que aquilo que é apresentado como mito também é filosofia, é uma forma de pensar o mundo, de perceber o mundo. Então, como é que essas filosofias nos ensinam outras maneiras? Então, a gente pode pensar, para além dessa ideia de que nós nascemos indivíduo e depois nos tornamos coletividade, o contrário disso. A gente nasce coletividade. O que o capitalismo, o que o colonialismo, o que todas essas histórias que estão consolidadas fazem é retirar da gente os nossos pertencimentos coletivos e, no lugar disso, afirmar para a gente o tempo inteiro que a gente é indivíduo e que, portanto, a gente deve competir, a gente deve ter cada vez mais. Então, com isso, a gente constrói uma relação com a natureza, por exemplo, que é uma relação de competição, né? Então, a natureza ela deve ser domada, ela é um bicho brabo a ser sempre civilizado. Por quê? Porque existe uma ideia de que o humano é a medida de todas as coisas. Então, para ir fechando aqui a minha fala, eu quero pensar junto com um intelectual indígena, que talvez alguns de vocês conheçam, porque é um escritor indígena que tem se popularizado e tem feito obras muito gostosas de ler, muito interessantes. Toda fala dele é sempre um presente, que é o Ailton Krenak. O Ailton Krenak é um indígena que vem de uma comunidade em Minas Gerais, então, que está localizada aqui no centro-sul do país, e o Ailton Krenak, ele fez uma publicação recentemente, logo no comecinho assim, da pandemia, em que ele nos fala sobre a possibilidade de adiar o fim do mundo. Então, eu queria pensar um pouco com vocês sobre o que significa exatamente essa ideia de adiar o fim do mundo. O que é esse mundo que está se encerrando e que é também um lugar que pode ter, né, o seu fim adiado? Será que a gente está caminhando para um fim? Quando a professora Cássia mostra toda essa relação mundialmente, né, como é que globalmente a gente está nos relacionando com os lugares que a gente vive, a gente tende a pensar que realmente a gente caminha para um fim do mundo, né?
Mas que mundo é esse? Se a gente está destruindo o planeta em que a gente vive, a gente está destruindo a nossa casa e, portanto, destruindo a nós mesmos. Mas o Ailton Krenak faz uma provocação muito interessante, porque ele diz o seguinte, que a possibilidade de adiar o fim do mundo diz respeito a cuidar muito mais do próprio planeta, mas ele propõe uma outra dimensão que, para a gente que pensa a partir da história, é uma reflexão muito interessante. Porque ele fala que a possibilidade disso está em escutar e contar outras histórias. E, sobretudo, desconfiar sempre daquelas histórias que são existentes e que sempre foram contadas. Olha o tanto que é interessante isso. Quer dizer, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente cuida sempre da nossa casa, das pessoas que a gente gosta, do nosso próprio corpo, da nossa própria vida, mas ele propõe que a gente pense também como escutar outras histórias, desconfiar daquelas histórias que estão construídas, é uma forma de adiar o fim do mundo. Aí o que ele propõe também? Que a gente rompa com a ideia de que o humano é a medida de todas as coisas. Sempre que a gente pensa, por exemplo, a história, assim, quando o professor Erlon, os seus professores lá na escola Horizontina Conceição, na Salobrinho, na Moisés Boana, quando todos pensam que todos os professores chamam a atenção para o fato de que a gente tem que reconhecer as nossas histórias, a gente tende a pensar que as histórias são sempre construídas por homens e mulheres que contam essas histórias. Só que será que o humano é a medida de todas as coisas? É essa provocação muito interessante que o Ailton Krenak faz. E aí ele diz o seguinte, que nós podemos contar histórias que pensem também como parte desses construtores da própria história, a própria natureza, os animais, as plantas, as águas, o ar, e que a gente possa considerar todos esses elementos também como gentes, né? São gentes, assim. Então, nós, como humanos, somos partes dessas gentes que constituem o mundo, mas a gente está numa relação que é uma relação direta, e, portanto, a gente pode desenvolver um tipo de escuta que nos permita ouvir isso, ouvir o que as águas dizem. Vocês já ouviram as águas? Vocês já ouviram o que as árvores, o que a própria Mata Atlântica, aí que vocês estão trabalhando, o que essas outras gentes dizem? Essa é a provocação do Ailton Krenak. E aí ele diz isso de uma forma muito interessante, que nós não somos as únicas pessoas e coisas interessantes no mundo. Então, outras coisas também são muito interessantes para nos contarem outras histórias. E aí, para finalizar, então, fazendo esse diálogo e recomendando muito, gente, que vocês ouçam Ailton Krenak, que vocês leiam Ailton Krenak, porque é uma leitura muito gostosa e que é muito inspiradora. Eu gostaria de terminar dizendo que as histórias, elas estão lá nos livros, e é muito importante que a gente reconheça essas histórias que estão lá nos livros, mas também que a gente reconheça que essas histórias, que as nossas histórias, estão também em outros lugares, nos rituais que a gente acompanha. Então, tanto os rituais que envolvem, os rituais que envolvem as comunidades indígenas, o povo tupinambá, os povos de terreiro, a própria capoeira, né, que também tem os seus rituais e que são rituais que educam enormemente, nas conversas que nós temos, seja em casa, com os nossos familiares, na escola, com os colegas, nas relações que temos com as coisas e com as pessoas, inclusive com os nossos sonhos, porque o Ailton Krenak chama atenção para isso também, né? Que os sonhos são, para ele, um lugar de libertação. E o quanto, quando nós pensamos a história, a gente considera aquilo que a gente sonha como algo que também nos conta histórias e nos diz sobre o mundo. E aí, com isso, ele traz uma provocação, que é a de que nós possamos ouvir, por exemplo,
que a natureza não é uma fonte inesgotável. A gente diz isso há tantas décadas, né, gente? Há quantas décadas as pessoas já estão dizendo que os recursos naturais, eles se esgotam, eles não são inesgotáveis, porque durante muito tempo se acreditava que eles eram inesgotáveis. Então, a professora Cássia, por exemplo, nos traz uma aula aqui que mostra como a falta de cuidado pode levar justamente a uma insuficiência disso. Então, para pensar que a natureza não é uma fonte inesgotável, a gente precisa desenvolver uma escuta sensível e entender que tudo isso, para além de nós, homens e mulheres, também é uma forma de construir histórias. Então, que histórias a gente quer construir juntos, né, com a natureza, com todos esses elementos, com as plantas, com as águas, com o ar, com os animais, com a natureza como um todo, com a finalidade de juntos aqui podermos adiar esse fim do mundo. E aí, o meu convite aqui é que a gente tente fazer isso, não simplesmente pensando a partir da construção de um outro que é distante da gente, mas se colocando como parte dessa coletividade. Então, reconhecer em todos os lugares como é que a gente constitui essas coletividades e como elas nos constituem e nos permitem reconhecer outros mundos. E aí, acredito que com isso, né, mantendo esperanças ativas, a gente vai conseguir, como Ailton Krenak propõe, adiar o fim do mundo, mas também, nesse momento mais imediato agora, superar esse momento tão traumático que é essa pandemia que a gente está vivendo e superar também esse momento politicamente muito ofensivo a todo o Brasil, que é um episódio também muito importante, muito significativo, que a gente ouça de uma forma muito sensível. Por quê? Porque, mais do que nunca, as alianças entre as pessoas, o reconhecimento das coletividades nos parece ser o único caminho que vai nos permitir resguardar a democracia e pensar mesmo outros mundos que são possíveis. Então, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de diálogo aqui, e aí peço desculpas se eu não comentei sobre alguma escola que as que eu tinha comentado no início, foi o Colégio Estadual Moisés Boana, o Colégio Estadual Eduardo Catalão, Princesa Isabel, Salobrinho, e aí a Escola Municipal Horizontina Conceição, que eu não tinha comentado, mas se faltar alguma, aí me falem também, se sintam igualmente contemplados, tá bom? Um abraço, e é para mim um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Depois dessa belíssima explanação, a gente pode perceber que conhecer é transformar. A gente precisa conhecer para ter atitude. Então, quando a doutora Cristiane Portela diz que nós precisamos ler, ela citou um autor, Wilson Krenak, aí, e a gente precisa ler para perceber que quem lê, tem conhecimento, tem atitude. Porque você passar por determinados locais, como a Cássia mostrou, e passar em vão, a gente precisa passar e dizer assim, eu também sou responsável por isso, pelo lixo que eu produzo, eu sou responsável por uma árvore que eu derrubo, eu sou responsável pelo papel que eu consumo muito e jogo fora, porque papel é árvore, eu sou responsável pela poluição do ar, quando eu uso indevidamente, o meu carro está com problema com óleo no motor, e eu não vejo isso, eu não busco solucionar esse problema, eu estou poluindo o ar. Então, nós somos responsáveis por tudo que está aí. Nós somos os responsáveis. E o mais interessante foi quando ela colocou, para mim, dizer assim, porque nós somos o mais importante quando tem os animais, quando tem as flores, quando tem... Então, a gente precisa se perceber que nós não somos o dono de tudo, nem o dono do mundo. Nós fazemos parte desse mundo. Somos organismo
vivo nesse mundo, mas não somos os únicos a bater o martelo e dizer assim, eu tenho poder na mão, porque eu não tenho o poder de tudo. Eu posso resolver diante da minha postura, ter uma postura educada, consciente, sensível. Então, eu sou essa pessoa responsável por isso. Vamos agora ter uma atração cultural com a professora Verônica, e eu chamo a professora para que ela possa estar apresentando e agradecendo a belíssima colocação da professora Cris. A professora Verônica teve algum probleminha aqui agora, então eu chamo a professora Cássia para fazer as suas considerações. Depois de ouvirmos Cine Portela, né? Eu estou aqui iniciando com a apresentação dela, com a proposta que ela trouxe hoje, né, dessa reflexão de nós seres indivíduos e coletivos, né? E como a gente deve pensar, né, as nossas ações, a questão da nossa percepção do espaço, né, do lugar onde a gente mora, onde a gente vive. Em geografia, a questão o conceito de lugar e território tem uma diferença importante, né? O que é um lugar para mim pode ser um não lugar para o outro. E se a pessoa não tem essa leitura, né, essa leitura do ambiente, do seu papel, não vai respeitar o lugar do outro, né? A questão do território é muito importante. Quando ela fala do Tupinambá, né, para ela é um pouco distante, para a gente da região é uma coisa mais próxima, essa ideia de pertencimento. Quando a gente tem ideia de pertencimento, no sentido não de eu sou dono, não é isso, mas de identidade, né? As pessoas tendem, de modo geral, a proteger, né? A conservar, a defender. Porém, isso depende, né, desse pertencimento, desse viver no local. Quando a gente lê Ailton Krenak, né, a gente observa que, como o Cleusa falou, como o Cristiane falou brilhantemente, nós somos a natureza, né? Nós estamos aqui, nós somos organismos, assim como a árvore, assim como a flor, assim como outro animal, porque somos animais, né? Então, essa questão de se identificar com a natureza traz toda a diferença da nossa ação, né? A questão da história, do que a gente ouve, do que a gente pode duvidar para fazer um novo caminhar nesse planeta, né? Então, eu acho que eu particularmente fiquei muito deslumbrada com a apresentação, gostei muito da apresentação da professora Cristiane, trouxe muito para os nossos jovens aqui nessa manhã, nós todos, na verdade, nosso pensamento, nossa reflexão sobre o nosso dia a dia, sobre o que fazermos, né, como atuarmos na nosso papel de cidadão, né, na cidade de Ilhéus, e não só. Né, a gente sabe que localmente a gente interfere, mas se reflete globalmente.
olhando essa leitura de mundo, né? Você olhar para os lados, ter um olhar crítico e saber que aquele lixo que está ali também é meu. Né? A gente passa nas ruas, estão sujas, estão com cheiro, bueiros entupidos, a praia suja. Então, o que é que o meu lixo está fazendo ali? Né? E de que forma a gente pode melhorar esse nosso coletivo. Então, uma coisa que acho bem interessante, inclusive está até aqui próximo da minha casa, pintado no muro. Não jogue lixo fora, não existe fora. Né? Quando a gente fala assim, não, vou jogar lixo fora. Fora de onde? A gente está no sistema, não existe fora. Então, a gente tem que ter cuidado com o descarte, saber como vai descartar. Né? Ter cuidado com o nosso lixo no descarte e com o outro que vai concluir o nosso descarte, o garis, por exemplo. Então, as pessoas têm que ter um pensamento coletivo. Não tem como ser individualizado. As pessoas são diferentes, as culturas são diferentes. Né? O reconhecimento das diferenças é o grande X da questão. Né? A questão de colocar todo mundo como igual, nesse aspecto, né, gera confusão e resultados não desejados. Então, como o Cris falou, né, a gente precisa respeitar os povos, as suas culturas, as suas crenças, os seus rituais. E isso está no nosso sistema, nós somos isso. Então, a gente precisa entender a individualidade, né, entender as culturas que são diferentes, as diferenças em cada uma, de crença, né, de ações por conta da vivência, entender os indígenas, os ciganos, entender as pessoas de modo geral que vivem na zona rural, que vivem na zona urbana, né, a identidade dos povos e a relação entre eles é o que define tudo que a gente vive. Então, eu agradeço mais uma vez pela participação aqui, pela presença. As escolas que participaram, estão participando, na verdade, a Ateliê Arte Frente, a Associação Cultural União Nação Tupi, o Terreiro Matamba, Tubes e Neto, o Grupo Jovem Paraná, a Universidade de Santa Cruz, a Universidade de Brasília, a Universidade de Cris, a Universidade Federal do Sul da Bahia, e as escolas municipais, estaduais e também particulares que estão presentes nesse evento, nesse webinário. Muito obrigada pela escuta de vocês. Espero que a gente tenha trazido alguns esclarecimentos, alguns pontos de reflexão, e a gente não precisa estar num momento específico para refletir, né? Mas esse é um momento importante porque é a Semana do Meio Ambiente e a proposta desse webinário está excelente. Convido aqui a todos, mais uma vez, especialmente nossos alunos do Salobrinho, a participar das oficinas, estarem presentes, aprender muito e passar adiante esse conhecimento, tá? Muito obrigada, e vamos continuar aqui no evento que começou muito bem e vai continuar melhor ainda. Obrigada, Cleusa, pela apresentação, pela essa dinâmica entre eu e a professora Cris, pelas suas palavras, nesses intervalos de comunicação, que vêm acrescentar também essa percepção com os seres que devem trabalhar coletivamente, em cooperação, em rede, né? Trabalhar em rede, um auxiliando ao outro, um dando a mão ao outro. A gente tem aprendido muito isso, né, Cleusa? Então, é isso. Se não houver flor, e se não encontrar flor, se plante. Então, eu acho essa mensagem espetacular. E sempre é tempo de recomeçar. Recomeçamos todos os dias. Então, todos os dias é tempo de recomeçar. Obrigada, Cris. Obrigada, Cleusa. Obrigada, professor Arnon e a toda a equipe que está por trás desse belíssimo webinário. Um beijo e vamos seguindo aqui, junto com vocês. Então, nós podemos perceber que esse chamado para a reflexão é um chamado que a gente não pode parar por aqui, porque isso é atitude. A palavra seria tomar atitude depois de uma reflexão, depois do conhecimento, como eu falei. Conhecer é poder, e poder é tornar o que se sonha, o que se deseja, o que se tem vontade em realidade. Então, quando o grupo de capoeira
em fazer um trabalho, um projeto, ele vislumbrou executar e está executando com muita propriedade, com muito. O início está maravilhoso. Parabéns a todos os organizadores e parabéns, professora Cris Portela, a Cássia, porque vocês assim foram muito das colocações muito propícias, muito chamativas para que os nossos alunos realmente, além do conhecimento, se tomem uma atitude e saibam por quê. A gente precisa cuidar do nosso planeta, porque o nosso planeta é nossa casa. Quem não cuida da sua casa vai morar na rua. E a gente não tem onde escolher fora da terra, né? Então, gente, eu convido agora a Erlon para fazer as considerações finais e agradeço pelo convite, por essa magnitude de projeto e por estar aqui no webinar com vocês. Professor Erlon, deixa eu falar uma coisinha que eu esqueci, que o Cris falou, que eu achei bem interessante, que foi do Ailton Krenak, né? Adiar o fim do mundo. E eu estava pensando, adiar o fim do mundo é garantir as novas gerações, né? Isso é sustentabilidade. Então, se a gente está adiando, a gente está garantindo novas pessoas e condições melhores. Então, é um texto espetacular. Parabéns por isso, viu? Gostei muito. Então, vamos adiar o fim do mundo. A partir de já. É isso. E essa fica como uma mensagem: vamos adiar o fim do mundo, e para fazer isso, vamos plantar, né? Que fique a nossa mensagem dessa manhã. Nós estamos começando numa segunda-feira, e temos uma semana inteira para nos organizarmos, e no Dia do Meio Ambiente, podem derrubar o tanto de árvore que estão derrubando. Nós precisamos semear novamente, porque esse é o nosso ponto de resistência. Esse é o lugar de resistência de onde nós estamos falando. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a todas vocês pela brilhante manhã que vocês nos proporcionaram, pelo grande feito social enquanto sustentabilidade social e que nós estamos deixando para essa comunidade. Falo aqui também em nome da mestra Vânia Coruja e do mestre Zumbi, que não conseguiram ter a conectividade para entrar agora, e isso me chama a atenção também, pela também a possibilidade da gente deixar esse momento aqui registrado para os anais da história, gravado, para que aqueles alunos que, por questões de conectividade, por dificuldades de entrar, não tiveram condições de estar presente aqui, eles em um outro momento possam estar juntos, eles possam assistir e perceber esse trabalho que nós fizemos na manhã de hoje. Então, fica esse registro, um agradecimento enorme a todas as escolas que apoiaram na captação do recurso da Lei Aldir Blanc, que é a realidade que nos dá estarmos aqui, e dizer para vocês que essa manhã é só o começo. Hoje à noite tem show, né? Tem Roberto Garcia ensinando a gente de como a gente pode ganhar dinheiro com material reciclado. Então, aqueles que gostam de juntar seu dinheirinho, é uma boa oportunidade de compreender sobre o empreendedorismo. E aí, eu deixo vocês agora, como um encerramento, professora Verônica, né, que já está aí a ponto, né, a postos, para poder fazer a nossa atividade de encerramento. É com você, professora Verônica, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes conosco nessa manhã.
Um beijo, meus amores. Então, nós encerramos agora nesse momento, agradecemos a professora Verônica da Escola Municipal Professora Horizontina Conceição e aguardamos vocês até mais tarde.